Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nós estamos na série a respeito dos pilares do avivamento. E hoje vamos falar a respeito da graça de Deus. E dentre os inúmeros textos bíblicos que falam a respeito da graça, eu quero usar um texto muito especial que está registrado lá no livro de Isaías, no capítulo 55. E nós vamos então dividir esse texto, o capítulo 55, falando a respeito da graça, em duas partes. E nessa primeira parte vamos falar a respeito dos primeiros 7 versículos. Isaías 55, entre os versículos 1 e 7. A graça de Deus. Esse é o assunto do Pedra Angular de hoje. O texto de Isaías, no capítulo 55, está registrado da seguinte forma entre os versículos 1 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você por causa do Senhor, o seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Meu irmão, minha irmã, esse texto poético escrito por Isaías traduz muito bem a graça de Deus, o favor de Deus, algo que nos é entregue mesmo sem merecimento. Os primeiros versículos, eles vão afirmar a respeito dessa graça imerecida. Eles vão dizer que Deus tem muito para nos dar, ainda que nós não sejamos merecedores. É interessante perceber que nesses primeiros 7 versículos existem aqui 12 verbos imperativos. São 12 comandos de Deus, indicando que nós devemos buscá-lo, nós devemos caminhar na direção dele e ele nos entregaria aquilo que a nós não seria possível conquistar. Por isso, a primeira lição que eu aprendo aqui é que eu preciso mais do que todas as coisas ouvir de Deus e receber de Deus tudo aquilo que ele tem para nos entregar. E isso é a graça imerecida, o favor de Deus, algo que eu recebo mesmo sem merecer. Dentre esses 12 verbos que Deus vai falar ao povo de Israel e por consequência a mim e a você, alguns chamam muito a atenção. No versículo 1, Deus vai dizer: venham às águas, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Ou seja, esse texto, ao falar das promessas de Deus para Israel, ele fala da graça de Deus, daquilo que Deus tem para nos entregar. E quando falamos em avivamento, quando falamos nos pilares do avivamento e especialmente a respeito da graça, eu e você precisamos entender que uma igreja avivada, um homem e uma mulher de Deus avivados, eles compreendem a graça não como um merecimento, mas como um presente, uma dádiva dada por Deus. E o texto continua nos ensinando algo extraordinário. Após virmos até Deus, após recebermos dele aquilo que ele tem para nos entregar, essa graça, ela não pode parar em mim e em você. O texto é muito claro no versículo 4, quando vai dizer: eis que fiz dele uma testemunha aos povos. Aqui Deus deixa muito claro para mim e para você que a graça que um dia nos alcançou, ela precisa também ser transmitida para outros.
e não que tenhamos o poder de dar a graça a alguém, porque isso é poder de Deus, mas nós temos a oportunidade e o privilégio de anunciar o Evangelho, de apontar o caminho no qual homens e mulheres perdidos podem encontrar também essa graça. E assim como diz o texto, esses homens e mulheres que estão perdidos, eles podem vir até Deus e comprar de Deus, assim como diz no versículo 1, sem dinheiro e sem preço. Essa é a graça de Deus, o convite gracioso de Deus para nos achegarmos até Ele por meio de Cristo. É um convite que, se um dia nos alcançou, precisa ser entregue também a outras pessoas. É isso que o texto vai dizer, e é interessante que nos versículos 6 e 7, o texto vai dar uma ênfase muito grande a esse encontro. Eu quero ler mais uma vez aquilo que está escrito nos versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, ele nos é oferecido. E alguém já disse certa vez que Deus dá 9 passos na nossa direção, mas o 10º passo, ele faz parte dessa resposta que damos a Deus. E aqui, da mesma forma, o texto vai dizer isso. Quando falamos a respeito de Deus, a respeito da graça que Ele tem para nos oferecer, precisamos também compreender que há um passo para ser dado na direção de Deus. E nesse caminho de volta ao Senhor, quando eu e você nos encontramos nesse lugar de contemplar a Deus, diante da face dEle, diante da santidade dEle, eu e você somos constrangidos a nos arrependermos, a abandonarmos os nossos maus caminhos e passarmos então a viver debaixo dessa graça. Não apenas a graça que nos salvou, mas também a graça que nos capacita a caminharmos agora em santidade. Na semana que vem falaremos a respeito da segunda parte desse capítulo, entre os versículos 8 e 13, quando o profeta Isaías fala, além da graça de Deus, ele também exalta a fidelidade de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.